Muito boa noite a todos vocês. Muito boa noite a todos vocês. Ótimo, que alegria. Sim, é ótimo, né? Essa energia, essa força. Gente, vocês sabem, mas eu vou repetir para vocês. Vocês são muito bem-vindos nesta casa. Esta casa de oração, esta casa em que nós vamos juntos unirmos para que a gente possa ajudar, amparar, confortar a todos aqueles que buscam esta casa. Todos. Aqueles que os olhos da terra conseguem enxergar e há tantos outros que somente com os olhos da alma, né? Aqueles que vão estar no pensamento de vocês agora, aqueles que pediram oração para vocês. Vocês vejam que bênção, né? Pedindo para que orem por eles. Veja a responsabilidade que nos é imposta quando pedem oração. E não é pouco quando nós oramos por alguém. É muito importante. Então, é tão importante que nós vamos alcançar aqui aquelas pessoas que só vão estar no nosso pensamento no decorrer da semana, no decorrer do mês. E nós vamos buscar que essa energia seja tão grande que ela alcance também as pessoas que não vão estar no nosso pensamento. Porque ainda a nossa concepção de família ainda está muito aquém da realidade, né? Irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, são todos que habitam e que habitaram aqui, neste orbe, nesse planeta. Enquanto tiver um irmão nosso no planeta que estiver em dificuldade, nós não vamos alcançar a nossa felicidade. É por isso que é orientado assim, que a felicidade não é deste planeta, não é? Uhum. Mas nós temos alguns exemplos de pessoas que se aproximam muito de conhecer o que é a felicidade. O que dizer, por exemplo, de uma mãe agradecendo pelo filho que se salvou das drogas, né? Aquele que se libertou, aquele que voltou para casa, né? Acho que está muito próximo, né? Muito próximo. Que ótimo. Gente, para quem, eu gostaria de saber quem é que está pela primeira vez aqui na casa, por favor. Ai, que ótimo. Que bom. Então tá bem. Que ótimo, né? Uhum, que ótimo. Que vocês encontrem aqui aquilo que vocês vierem buscar. Oi, como vai você? Tudo bem? Vou bem, obrigado. Que vocês encontrem aqui aquilo que vocês vieram buscar, peçam com o coração, tá bem? Eu só posso alertar de que há a questão meritória, sabe? Às vezes as pessoas pedem com intensidade, mas não alcançam porque não há o mérito. E o mérito é uma lei que vigora não só no nosso planeta, não só neste universo, mas no multiverso em que nós habitamos. No multiverso, a física quântica já confirma isso. O que dizer, por exemplo, das outras dimensões, né? Da onde vem, por exemplo, o Dr. Leocádio José Correia vem aqui para os atendimentos. O que dizer de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, responsável pela fluidificação das águas, e tantos outros que nos auxiliam, que nos amparam aqui. Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado, alguns já tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem dele aqui, né? E nós temos o livro, né? Escalada de Luz. Para vocês que não estão aqui, eu só vou contar para vocês essa passagem, como vai. Que aconteceu aqui. O Rosnei não está aí, mas eu vou lembrar. Alguns de vocês já ouviram. Mas é um livro difícil de conseguir. Escalada de Luz. E o Jerônimo
Mendonça Ribeiro era um senhor de quase 2 metros de altura, então ele ficou paralisado da cintura do pescoço para baixo, né? Não conseguia sequer se movimentar, sempre na mesma posição, né? Mas ele escreveu não só esse livro, como tantos outros, e fez palestras. Ele faz palestra. O Adriano se equivocou, eu só venho conversar com vocês aqui. Palestra fazia ele. Então, o Jerônimo, ele, além dessa dificuldade, ele cada vez que ele respirava, ele sentia dor. Sabe? Era muito difícil, ele ficou cego. Ele tinha problemas seríssimos, degenerativos. E ele também entregava marmita, quando ele estava em Tuiutaba, Minas Gerais, nos finais de semana. Era uma Kombi improvisada e ele fazia a entrega das marmitas. Vocês vejam, não havia limitação para um homem daquele tamanho que não conseguia sequer ficar de costas naquela máquina. E aí nós conseguimos, eu faço o Evangelho no Lar às segundas-feiras, já há alguns anos. E aí nós conseguimos, numa leitura do livro lá na casa de um dos componentes, que era justamente o Escalada de Luz. E depois de um tempo nós conseguimos alguns exemplares. E eu comecei a fazer a leitura de textos do Jerônimo aqui, e sempre muito pontuais. Inclusive o nosso amigo Rosnei, estou contando a história do livro. Como é que vai? O Rosnei estava ali, onde está a Solange agora, encostado lá. Então eu comprei o livro e trazia o livro aqui e levava para casa, porque na segunda-feira eu utilizava ele. Algumas sessões, e teve uma vez que eu estava encostado ali, gente, ali nessa última fileira de cadeiras, ali eu estava ali, esperando dar o horário para ali, quando de repente eu falei, puxa vida, cadê o livro? Esqueci do livro. Mas isso é em pensamento. Questão de segundos, eu me virei, fui em direção à estante, coloquei a mão na estante e saquei um livro de lá. Vocês saberiam me dizer qual foi o livro que eu catei ali? Aqui. Aqui. Ele viu isso. Porque daí quando eu peguei o livro, que eu até me espantei, né? Óbvio, né? Quando eu vi o livro, eu até perguntei pro Rosnei, falei assim, Rosnei, quanto tempo demorou de eu vir de lá até aqui? Porque o livro poderia estar lá, mas eu teria que procurar. Agora, o primeiro livro que a gente cata ali, ai, gente, né? E tantas outras coisas que acontecem com todos nós. A espiritualidade nos convoca aqui. Nós temos muitas pessoas aqui, muitos rostos conhecidos, que nem do Carlinho, por exemplo. Se eu pedisse um testemunho para o Carlinho agora, eu acho que eu teria que parar aqui com a conversa e só ficar escutando o Carlinho. Pelas bênçãos que ele já recebeu aqui. De forma simples, gente, pela dificuldade que o nosso irmão Carlinho passou e continua enfrentando, era para ele estar gritando de dor aqui dentro. Oi, querido, como é que você vai? Tudo bem? Oi, neném, tudo bom? Como vai você? Tudo bem? E, no entanto, está aqui, enfrentando a dificuldade com a benção do alívio. Sabe, gente? Então, todos nós aqui temos essa possibilidade, temos a capacidade de nos comunicarmos com a outra dimensão. Dr. Leocádio, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante habitam a 4ª dimensão, mas estão ligados conosco aqui. Mas nós já temos trabalhando nessa casa irmãos da 5ª dimensão. Nós já temos irmãos da 5ª dimensão, os arquiturianos, né? É um pouco difícil, não é todo mundo que vai ver, e aqueles que vêm ainda precisam estar preparados, porque não têm a forma humana, mas estão aqui para nos ajudar, não é? E nós temos essa capacidade, nós somos, afinal de contas, todos nós somos médiums. Sabe, gente? Todos nós somos médiums. Nós temos essa possibilidade de conversar. É lógico que precisa o quê? É preciso estudo, é preciso preparo, né? Nós temos aqui tantas outras equipes que trabalham nessa casa bendita.
Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conversar aqui de forma fraterna e em alguns momentos, quem não sabe, eu vou contar para vocês, o Pedro, eu sou, graças a Deus, eu sou interlocutor do Dr. Leocádio aqui, né? Aqui no Orbe. Mas tem também outras companhias. E alguns de vocês já viram eu com o semblante modificado, com a entonação diferente. Por quê? Porque o preto velho vem e conversa com vocês, através da minha pessoa. Alguns de vocês já viram isso, né? Já viram. Modifica. O Pedro cruza a perna, se arca um pouco e conversa de uma... Oi, como vai? Tudo bem? Conversa com uma outra entonação. Nas cirurgias também há essa possibilidade, sabe? De a gente ter outras visitas, outras pessoas que vêm, outros seres que vêm nos visitar, vêm auxiliar, vêm aprender com todos nós. E nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para, com a nossa... Olá, Clara, como vai? Oi, como vai você? E o neném tá bom? Que ótimo, fico contente. Né? Nós temos que nos preparar. A espiritualidade nos usa no momento em que for conveniente, no momento que for propício para eles. E nós temos que estar aqui, né? Nos preparando sempre para sermos a melhor e mais eficiente ferramenta possível, sabe? Porque as coisas acontecem, gente. As coisas acontecem. Só deixa eu contar uma passagem para vocês, se vocês permitem. Se vocês querem que eu conte, digam juntos sim. Sim. Nossa, que força! Puxa, que bom. Então tá bom, deixa eu contar para vocês. Os mais antigos, digamos assim, lá da minha época, né? Vocês lembram de Carlos Bronco Dinossauro? O Ronald Golias? Lembram dele, né? Nossa, um comediante maravilhoso, né? Maravilhoso. Pois então, ele foi muito amigo do filho do Manuel de Nóbrega lá, aquele da Praça é Nossa, né? E agora o filho dele é o Carlos Alberto. Né? E o Marcelo é neto, né? Tá. Mas, então, o que aconteceu? Quando o Carlos Bronco Dinossauro faleceu, ele estava internado, ele faleceu, então o Carlos Alberto foi até lá. Não sei se quem já sabe essa história, mas daí eu vou contar. Acontece que o Carlos Alberto foi até o hospital, ele já estava lá, e aí estavam preparando para o velório, para o sepultamento dele, quando nós precisamos buscar uma vestimenta para ele, para que ele fosse enterrado. E aí o Carlos Alberto pediu para que o filho mais velho dele, o Roberto, e um outro que era... Um outro ali, estava junto, que agora me perdoe, eu não lembro, a minha memória é horrível. Para que fossem até o apartamento onde estava morando o Carlos Bronco Dinossauro e trouxesse uma vestimenta para que ele pudesse ser vestido e assim tentar. Quando esses dois foram até o apartamento, eu acho até que era um dos filhos do Carlos Bronco, porque tinha a chave, né? Foram até o apartamento, voltaram, vestiram o Bronco, e aí o Carlos Alberto viu que a roupa que eles conseguiram lá no apartamento era a roupa que ele usava no personagem. Daí o Carlos Alberto falou, nossa, mas vocês trouxeram essa roupa? Daí eles dois falaram, pois é, mas era a única que estava lá. Era a única que estava lá no apartamento, era essa. Gente, uns 2 dias depois, eles voltaram até o apartamento para ver as coisas lá, e o guarda-roupa estava repletado de outras roupas. Vocês estão entendendo? Então, era um anseio, um desejo do Carlos Bronco de ser enterrado com aquela roupa que fez tanto sentido para ele, era tão importante para ele. Né? Então, tá bem. Você veja como é que eu vou enrolando as coisas, né? E eu vim para falar com vocês sobre Hebreus,
no seu capítulo 9, no verso 27. Confesso para vocês que esse capítulo é um dos mais difíceis de interpretar que eu tentei até o momento. Muito difícil mesmo, muito difícil. Mas como eu vou me ater ao verso 27, que fala o seguinte: e é determinado ao homem viver uma vez, morrer uma vez e depois enfrentar o juízo ou o julgamento. Se nós formos analisar de forma direta e específica sobre isso, nós estamos numa casa que não prega isso, não é? Como é que o homem só pode morrer uma vez? E aí já... Pois então, gente. Acontece que na sequência nós vamos ver em outros textos também pessoas que estão relatados na Bíblia, estão lá em outros textos, que eles literalmente morreram por 2 vezes. Tem outros também que não morreram. Que não morreram. Se der tempo, eu vou até comentar com vocês. Por exemplo, Enoque, né? Enoque não morreu. Elias não morreu. Elias foi, né, arrebatado. Lembram? Na carruagem de fogo. Melquisedeque também tem pouca informação sobre ele, né? Mas o texto fala que ele continuou como profeta para sempre. Mas vamos voltar àqueles que morreram 2 vezes. Que morreram 2 vezes. Vamos falar para vocês, olá, como vai? De Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e de Maria, aqueles que moravam lá em Betânia. Betânia, local, inclusive, em que o Mestre Jesus foi o quê? O Mestre Jesus, ele sofreu agressões lá. Ele sofreu agressões lá, né? Então, ele foi hostilizado lá em Betânia, né? Então, o que aconteceu? Quando Lázaro morreu, Lázaro desencarnou, avisaram Jesus que estava em tarefa, como sempre, né? Jesus retornou até Betânia e esse período levou 4 dias. Não é isso? 4 dias. Quando ele estava chegando, Maria foi ao encontro do Mestre Jesus e falou: se você estivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Nesse momento, o Mestre Jesus chorou. E aí Jesus se dirigiu até a entrada do sepulcro, né? E Maria alertou, falou: olha, nós precisamos tomar cuidado, porque já está até com mau cheiro. Aí Jesus, olhando para os céus, não é um pedido, gente, é isso que até eu digo para nós aqui que trabalhamos na casa, não é nem questão de você fazer um pedido a Deus, sabe? É um compromisso nosso, sabe? Com a benevolência infinita, é uma confiança, um ato de confiança com a benevolência de Deus conosco, sabe? É mais do que você pedir, é mais do que você pedir. Eu lembro a vocês aqui, que muitos que estão aqui, às vezes os médicos da terra dizem assim: você está por um fio. Eu estou olhando para a senhora, mas não é para a senhora, tá vendo? Não é direto para a senhora, é só uma conversa. Você está por um fio. Aí quando vocês vêm aqui na casa espírita, vocês são alertados de que existe o fio de aço. Sabe, gente? E aqui os médicos do espaço têm conhecimentos extremamente avançados, têm equipamentos mais avançados, equipamentos que ainda nem foram descobertos. E ainda vai levar tempo para ser descoberto. Sabe, gente? Então, o que aconteceu? Jesus pediu para que algumas pessoas movessem a pedra do sepulcro,
Olá, como vai? E falou, Lázaro, saia. E Lázaro saiu. Depois, obviamente, por circunstâncias, Lázaro também desencarnou, mais uma vez. Assim como todos aqueles que Jesus também curou, Jesus curou de doenças difíceis, mas essas pessoas, na sequência, elas desencarnaram. Não é assim? Porque nós precisamos trocar essa roupagem, precisamos trocar esse escafandro que faz com que a gente vivencie aqui nesse orbe. A outra personagem que eu vou contar... Gente, o meu relógio acabou a pilha. Vocês vão me dizendo que horas são aí, porque 8 horas a gente tem que começar. 5 para as 8 e eu ainda não falei nem da segunda. Nossa, como eu falo com os cotovelos. Mas eu vou contar só dessa pessoa, então. O filho da viúva de Sabepca. Sabe, gente? Lá era em Israel, e o rei lá era o rei Acabe. E a rainha era a Jezabel. E eles estavam lá num momento assim de muita idolatria. Tanto é que Elias é aquele que não morreu. E quem viu foi Isaías, né? Isaías que viu ele, né? Ele subir na carruagem. Gente, ele que confrontou o rei Acabe e falou para ele a respeito de 7 anos de dificuldade, 7 anos de seca, seguidos de mais 7 anos de melhorias. 7 anos, gente, sem chuva, né? O que aconteceu? Isso aconteceu. Na sequência, ele foi intuído a ir visitar justamente esta viúva de Sabepta, né? Sabepta. Quando ele chegou, ela estava catando gravetos, olá, como vai, tudo bem? E aí, ela e o filho dela. Aí, Elias pediu para ela um copo de água e pediu também um pão. Ela falou, a água eu consigo, mas o pão eu não consigo porque eu tenho tão pouca farinha comigo, né? E tenho também tão pouco azeite. Depois que acabar essa farinha e esse azeite, eu não sei o que será de nós. Ou seja, já estavam na dificuldade há algum tempo eles, né? Pois então. Mas ele pediu, faz para mim um pão, faz um pão para você e faz um pão para o menino. E ela fez. Daquele dia, oi neném, desculpe, daquele dia em diante não faltou mais a farinha nem o azeite. Até o momento em que voltaram as chuvas. Acontece que ela recebeu essa bênção, mas tempos depois, quem ficou doente foi justamente o filho dela. O filho dela ficou gravemente doente. E aí ele foi chamado. Ele voltou lá. Ele foi até lá. Sabe, gente? Quando ele chegou até lá, a criança já estava desencarnada, já tinha morrido. E ela ainda falou, mas o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Aí ele foi pego no colo, né? Foi retirado de perto dela. Ele abriu os olhos novamente e ele entregou ela para a mãe, vivo de novo. Sabe, gente? Então, vencer o quê? A morte? Sim. Essas pessoas, elas morreram mais de uma vez. E eu lembro para vocês, gente, qual que é o antônimo de morrer? Hã? O que você falou? O antônimo de morrer não é viver. Exatamente. O antônimo de morrer é nascer. Porque o antônimo de viver não tem. Não tem um antônimo de viver.
Você nasceu, depois você morre. Então, o antônimo é uma coisa e outra. Isso vem para provar, gente, que nós estamos além dessa chamada morte. E a morte que nós conhecemos é somente a morte do corpo, a morte da matéria. Então, somente. Tá bem? Gente, eu vou precisar encerrar, porque nós vamos começar já os atendimentos, mas eu agradeço a atenção de vocês. Também só quero convidar respeitosamente para que vocês descruzem as pernas, encostem as costas nas cadeiras, fiquem de forma ereta. Eu quero que vocês, da forma mais intensa que for possível, vocês elevem o pensamento ao alto, com todas as forças. Pensem, orem por quem está precisando, seja quem for. Agora, juntos, vocês me acompanham quando eu oro, falando assim, e vocês, em pensamento, também oram desta forma. Pai nosso que está em toda parte, bendito e santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso espiritual dai-nos hoje e dai-nos sempre. Deus, não permita que nos afastemos de ti. Não permita, Deus Pai Todo-Poderoso, que nós não nos reconheçamos como os teus filhos. Em teu nome bendito, Mestre Jesus. Não permita que o alimento que sobra em minha mesa seja o alimento que falte na mesa do meu irmão. E que não esteja no meu silêncio a palavra de auxílio e de amparo a todo aquele que necessita. Sede, portanto, conosco, Mestre Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos, e que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Por favor, sem aplausos, por favor, por favor. Guarde as energias para as cirurgias lá, tá bom? Fiquem em paz, tá bom? Fiquem em paz.